Olá, pessoal. Você já precisou fazer vários objetos livres, denominá-los com o mesmo nome, mudando só um índice, e acabar fazendo disso algo que sempre precise ser repetido? Então, guardar isso no que nós chamamos de script? Olha, eu lhe convido então a conhecer o comando executar. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências iniciais que vão mostrar várias possibilidades de usar o comando executar, mas eu tenho um intuito principal de que você reconheça e vá percebendo qual é uma outra direção para essa relação entre o GeoGebra e a programação. Legal? Então vamos lá. Se você começa aqui a olhar para o comando executar, eu vou dar um zoomzinho e eu começar a escrever executar, ele me traz algumas possibilidades, tá? Vocês vão ver umas variações. O que eu falei no título, ou que eu deixei de falar no título, mas estava escrito sobre eventos, é que nós temos alguns eventos que nos permitem guardar essas coisas que vamos fazer, porque elas têm bastante detalhe e também vão nos permitir ter um certo controle de quando essas coisas devem acontecer. Eventos são quando a gente usa uma aba ao atualizar, ou o comando executar código ao atualizar, ou também executar um certo código no evento ao clicar. Vamos ficar primeiro em reconhecer aqui o comando executar lista de textos. Suponha que eu quero produzir diversos pontos, mas eu quero que eles fiquem livres. Ou seja, depois deles feitos, eu quero que eu possa modificá-los com o mouse, ou clicando duas vezes, mudar seus valores. Bom, uma possibilidade é aprender essa relação com as listas de textos. Olha, gente, não é necessariamente muito rápido entender, ou eu espero que não seja, porque para mim não foi. Mas eu vou tentar compartilhar com você e ver se isso te interessa. Aqui há uma recomendação dos desenvolvedores que se use estes comandos em inglês. No entanto, esses dois começos, em geral, funcionam, que é usar o comando executar junto com uma sequência, porque aí eu vou fazer recursivamente a produção de diversos objetos. Então eu vou aqui escolher a sequência que trata da expressão, eu declaro uma variável com valor inicial e valor final. Então eu vou repetir um processo várias vezes. Eu quero que você entenda que a partir de agora você precisa começar a entrar dentro da expressão com o que vai chamar de lista de textos, porque o comando executar vai fazer algo como pegar aquele texto e transformar nos comandos que vão alimentar esse comando de sequência aqui fora, tá? Então, primeira coisa para produzir texto é colocar aspas. Mas olha, é preciso abrir e fechar os arcos desses textos. Vejam, eu coloquei uma aspas dupla e aqui ficou vermelho. Bem, se eu colocar outra aspas, você vê que volta tudo ao normal. Então, é dentro dessas duas aspas que você vai trabalhar. Quero produzir pontos, vou chamá-los de pontos P, mas eu quero pontos que vá de 1 até 10 no seu índice. Então, eu vou fazer assim, ó, P, ele vai manter aquele Pzinho ali para a gente tranquilamente, então ele vai entender que P é um texto, vai manter, só que eu quero botar um índice, então é aquele underline. Mas se o meu índice passar de mais de um caractere, que é o caso de pensar de 1 a 10 ou de 1 acima de 10, eu preciso colocar aqui as chaves. Abre e fecha essas chaves. E aqui eu vou fazer variar também esse índice, usando o comando sequência numa variável. Para isso, gente, você vai fazer um outro arco de texto. Então, você tem que colocar aspas. Olha lá, ficou vermelho. Fecha essas aspas. Entra dentro dessas duas aspas e coloca assim, ó, mais e mais. Certo? Agora, eu quero já definir esses pontos de alguma forma. Eu tenho uma certa intenção de produzir esses pontos. Eu quero explorar
esses diversos pontos livres para fazer uma regressão linear e conversar com as pessoas sobre essa ideia no sentido matemático. Portanto, eu vou diretamente aqui lhe mostrar que você pode já definir a qualidade do elemento que você pode colocar. Você pode configurar e colocar várias construções. Eu vou fazer uma coisa simples, então, só produzindo esses pontos livres. Lembra aquela última aspa, você deixa ali, aí começa, igual. Agora eu vou fazer um outro arco para fazer uma definição. Então precisa ter qualidade de texto, com abertura e fechamento. Vou botar uma aspas, outra aspas, e vou voltar. Vou colocar aqui que eu quero um ponto, então vou colocar 2 parênteses e vou colocar aqui a minha vírgula. Na primeira coordenada x, eu quero usar o que nós chamamos de número aleatório. Só que aqui vem um problema, tá? Apesar dos desenvolvedores dizer que você precisa fazer tudo isso com os comandos em inglês, independente do idioma que você esteja usando, aqui vai aceitar. Se não aceitar, você vai mudar o executar para execute e sequência para sequência. Mas, e para usar os outros comandos? E se eu não lembrar nem destes dois? O que é que eu devo fazer? Olha, aqui é um caminho que eu sempre faço para saber mais sobre o comando, mas que também eu faço para copiá-lo quando eu preciso em inglês. Então, ó, eu já andei até aqui, vou selecionar tudo isso, vou dar um Ctrl X e vou fazer o seguinte, eu quero saber como que seria o comando número aleatório com mínimo inteiro e máximo inteiro quando estiver em inglês. Será que eu preciso traduzir tudo isso? Ó, eu abri aqui ao lado o meu navegador para você ver o que acontece. Vou fazer aqui, então, para você ver o que acontece quando eu quero saber como é que um comando funciona e como é que ele fica em inglês. Você poderia digitar o comando e dar um Enter aqui e ele poderia te oferecer, mas não está acontecendo. Então, eu vou aqui naquela janelinha da exclamação, procurar todos os comandos, que talvez eu não saiba onde ele está, e vou pegar N, né? Porque está na ordem alfabética, vou em N. Número aleatório, toco aqui e depois toco ou clico aqui no exibir ajuda online. Ó, ele vai abrir, então, aqui na página ao lado, aquela explicação. Bem, o que eu precisava era saber como é que é o comando número aleatório em inglês. Ó, você vê ele aqui em cima, bem no começo. Bom, não copia ainda não. Tem todas essas explicações, vou ampliar a janela para você ver. Está em inglês, mas você pode usar a tradução e também pode ir experimentando os comandos que eles dão aqui. Ó. Você seleciona, você pode selecionar e dar Ctrl C e colar lá no GeoGebra, independente do seu idioma, eles vão funcionar. É assim que eu também vou aprendendo sobre o programa, sobre os comandos do programa. Bom, eu vou voltar aqui, vou lá naquela linha, eu já tinha feito um certo comando. Então, eu vou dar um Ctrl V e vou lembrar, aqui nessa coordenada X, eu quero usar o comando número aleatório. Vem aqui e copio o comando inteiro, ó. Vou dar Ctrl C, vou voltar para o GeoGebra, a janela inteira, e lá na coordenada X vou dar o Ctrl V. Bom, eu quero que a coordenada X varie de 0 a 10, de 1 a 10, tanto faz. Se você quiser que inclua também os valores de 10, você vem aqui na frente e escreve true, né? Os valores finais, os extremos, ou o 0 ou o 10, você garante que entra esses valores colocando o true. Se não, você simplesmente coloca a variação que quer ali. Bem, então o meu X tem que ficar um pouquinho de olho aqui, ó. Eu estou olhando para esse ponto e escrevi só o que eu chamo aqui de coordenada X, que eu quero que seja um número aleatório de 0 a 10, e isso vai acontecer cada vez que sortear na lista de texto um valor desse de I aqui. Né? Vai casar bem essa minha ideia. Então, eu vou agora
chegar e vou sofrer, não. Vou copiar isso aqui, ó. Eu já copiei, não, na verdade eu já copiei. Então vou aqui na coordenada Y, vou dar Ctrl V, só que eu quero que os valores de Y variem também. Vamos lá, se eu quiser eu posso colocá-los aqui, que eu quero que eles só ocorram de 3 até 7. Aqui está tranquilo, tá bom? Agora eu vou lá para a minha variável. A variável da sequência que é aí, que vai dar entrada como texto, mas sem problemas. Coloco a variável, vou para o valor inicial, eu quero que isso ocorra para os pontos P1 até P10, então vou colocar valor inicial 1 e valor final 10. Olha que bacana, agora eu vou dar o Enter. Vejam, eu produzi pontos livres, ó, vou colocar a janelinha bem aqui, para você observar que os pontos estão livres. Já veio com os rótulos, porque a janela da álgebra estava aberta, se eu não quiser, você pode se lembrar, né? É só selecionar todo mundo e omitir os rótulos. Mas o que mais é possível fazer? Você pode já estar achando legal, né? Olha, essa coisa de lista de texto, gente, tem possibilidades interessantes com GeoGebra. Eu agora quero usar e fazer uma regressão linear. Regressão linear. Quero fazer uma reta que seja a reta que está mais próxima de todos esses pontos. Tá? Isso aí é para quem quer discutir o conceito de regressão linear. Mas eu preciso de uma lista de pontos. Eu tenho pontos livres. Eu vou mostrar para você que você poderia captar de uma vez, numa sequência, sem precisar do comando executar. Ó, vou usar o comando sequência, expressão, e no lugar da expressão eu vou colocar objeto. Olha uma coisa interessante. O comando objeto, ele só precisa que você diga o nome do objeto. Eu estou colocando uma sequência porque eu quero variar e pegar os vários objetos, né? Então, eles estão ligados a esse índice de 1 a 10. Vou fazer a mesma coisa. Vou criar aqui uma lista de texto. Então, coloco uma aspas, fecho o arco da aspas. Eu quero os pontos P, underline, porque eu usei o índice. Vai passar de um caractere, então tem as chaves. Pego isso daqui e lembro de colocar outro arco de texto. Coloco as duas aspas duplas, volto, e aqui coloco mais i. Podia ser outro nome, a variável, aqui a gente costuma usar o i. Vou para o lado, vou para a variável, ela é i, e isso é para os pontos que vão de 1 até 10. Aqui é importante você entender que isso que eu estou te mostrando só é possível porque esses objetos já foram criados. Vou dar o Enter, olha, eu criei uma lista com aqueles pontos. Tá? Na versão 5, você podia simplesmente pegar, selecionar todos esses pontos. Ó, eu cliquei no primeiro, apertei a tecla Shift e cliquei no último. E depois arrastar aqui para essa entrada. Você já estaria produzindo a lista. Só que ela não tem as mesmas capacidades de usar esse comando ou essa combinação de comando que eu te mostrei agora. E na versão 6 você não consegue selecionar e arrastar. Então, eu acho que isso é importante. Dá uma olhada aqui, ó. Vou mexer só no P1. Olha que bacana. Mudou o valor do P1. Então, eu continuo com os objetos livres, mas tem uma lista que responde às características ou às propriedades daqueles elementos. Nesse caso, pontos. Eu agora posso fazer facilmente a minha regressão. Opa! Regressão linear. Eu quero usar a regressão com uma lista de pontos. Aqui é só colocar o nome, L1, que ele deu automaticamente. Aperto e dou o Enter. Vamos olhar, olha que bacana. Agora, se eu mudo aqueles pontos, eu vou modificando a reta e estou indo nas direções que eu gostaria. Informar para as pessoas que essa reta tem as suas características definidas pelos pontos que eu utilizo para produzir a chamada reta de regressão linear. É bacana, né? É interessante. Mas suponha que você não quisesse mostrar esses rótulos, tá? Então, você podia vir aqui com a direita do mouse, clicar, selecionar esses caras, clicar com a direita e falar, não quero exibir o rótulo.
eu gostaria de que esses pontos tivessem cores diferentes. Bom, talvez aqui não seja tão útil, mas eu quero só dar mais um exemplo e te mostrar que você pode editar um conjunto de objetos livres, desde que haja um padrão, uma recursividade possível que você pode prever. Então vamos agora fazer, a partir da recursividade, que eu já sei como é que eu produzi isso daqui, e mudar as cores deles com uma linha de comando só. Eu vou usar então o comando executar, uma lista de textos, que faz isso numa sequência. Eu preciso e estou acostumado a usar aqui a sequência dessa forma. Então eu continuo. Bom, o que eu vou colocar ali? Eu quero definir cor, mas tem um problema. Eu sei como é que é o comando definir cor? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar fora isso aqui, não tem problema? E vou explorar o comando definir cor. Ó, eu já vou te falar essa aqui, ó. Definir cor do objeto vermelho, verde e azul. Eu já fui lá no site e sei que o que ele acaba me mostrando é que eu defino a cor desse objeto variando aqui esse parâmetro vermelho de 0 a 1 e o verde de 0 a 1 e o azul de 0 a 1. Então eu vou colocar aí valores de 0 a 1 aleatoriamente para ter essas cores, de certo modo, automaticamente diferenciadas. Pode ser que não saia tão claro ou que não tenha o resultado que eu quero, mas faz de modo automático. Só que antes, eu deveria te apresentar um outro comando. Vamos ver se aqui eu consigo chamar. Ó, conseguiu chamar. Definir cor, escrevi, ele aparece aqui. Ó, você não escreveu nada. Você pode ver qual é a sintaxe ou exibir a ajuda online. Ele já abriu ali, então, uma página para a gente. Eu já preciso da parte do comando em inglês. Você podia ver aqui, ó. Start color, não, certo? Mas eu vou pegar ele já aqui. Não tem problema não. Vou dar Ctrl C. E poderia ver todas essas escrevinhações aqui que ele precisa. Vou voltar ao GeoGebra que eu copiei. Então já sei como é que eu defini cor. Vou fazer o seguinte, vou voltar, vou produzir a minha sequência. Não é isso, né? É executar. Aí agora a minha sequência, onde eu vou colocar primeiro, eu quero definir a cor. Então eu vou dar Ctrl V. Então vai ser quais os objetos? Ah, os objetos vão ser aquela ideia da recursividade desses pontos. Então eu me lembro, é uma lista de texto. Aspas, aspas, volto. Vou colocar P maiúsculo, underline, abrir e fechar as chaves. Lembrar que eu tenho outro arco para esse texto. E para variar aqui eu coloco mais e mais. Tá. Então eu quero definir a cor desses pontos que já estão criados aqui. E eu vou agora lembrar que eu quero saber como é que eu uso um número aleatório que varia para números que não são só inteiros. Existe um comando que faz isso. Tá? O que eu acabo sugerindo que você faça? Que você veja que você vai ter que selecionar aqui, dar Ctrl X e aí pesquisar. Eu vou escrever, ó, número aleatório, não quero inteiro, quero dizer, ó, esse aqui é bom, ó. Número aleatório uniforme, ele varia no intervalo que você colocar e ele não vem só com números inteiros. É uma lista de valores não inteiros que você poderia até definir o incremento, mas é importante que você saiba como é que isso é escrito em inglês. Não sabe? Dá o Enter, vai em exibir a ajuda online. Está sob funcionamento e aqui está como eu poderia usar. Antes de você fazer isso, volta lá no GeoGebra, seleciona aquela linha, joga fora, dá o Ctrl V, porque você já andou bastante, e volta aqui, ó. Não vai acontecer nada. Como o comando está incompleto, ele não vai dar e não vai perder, ó. Volta aqui
e pega. É exatamente isso que eu quero, de 0 a 1, random uniforme de 0 a 1. Seleciono, dou o Ctrl C, vou até o GeoGebra e vou colocar, eu quero que faça isso para a cor vermelha, eu quero que faça isso para a cor verde e eu quero que faça isso para a cor azul. Olha, será que eu já não tinha que informar que todo esse conjunto de comandos também devem ser vistos como uma lista de textos? Lembra, né? A gente abriu o arco aqui e fechou aqui para o P, certo? Na verdade, você vai perceber que deveria colocar lá no final. Como é que eu sei, professor, onde que eu devo colocar ou não? Olha, gente, você vai ter que pensar nessa construção. Ó, vou colocar mais uma aspas aqui no final, duplas. Tá vendo? Ó, a variável, o valor inicial não ficaram pretos. Quer dizer, eles não estão definidos para essa coisa. É porque eu tinha definido o arco só aqui, né? Então, para todo esse conjunto do setColor aqui, eu deveria fazer um arco de texto só aqui fora. Então, é mais fácil colocar uma aspas lá no começo, aspas duplas, mesmo que tenha outras que possam ser apagadas, como essa daqui, ó. Você ainda percebe que está certo quando isso aqui tiver no negrito. Bom, agora eu sei que eu posso colocar aqui na variável i, valor inicial de 1 até 10. Vou dar o Enter. Tadã! Olha que bacana, mudou as cores. Eu não gostei do modo como sorteou as cores, muitas saíram iguais. Vai ali naquela linha, puxa aqui para baixo, pega aquele mesmo comando, manda fazer de novo. Aí, olha que bacana. Eu agora tenho. É claro que talvez isso que eu estou mostrando no exemplo pode ser feito de outras formas que você considere mais fácil. Mas esse foi o caminho que eu pensei que pode lhe ajudar a passar a entender isso daqui. Olha, você quer fazer tudo isso daqui, mas não quer esquecer ou quer repetir, quer salvar o arquivo, né? Então você pode usar a ideia de eventos. Um evento que é igual a dar Enter na entrada é usar aquilo que nós chamamos de botão, tá? Você clica aqui, faz botão que é, sei lá, renovar. Talvez esse seja um bom nome. Renovar. E aí, qual seria o código que você vai colocar? Ó, clica aqui em cima, puxa para cá, ele trouxe o comando, eu seleciono tudo, dou Ctrl X e coloco aqui nessa linha. Dou Ctrl V. E aí dou OK. Ó, ficou o botão renovar. Quantas vezes eu quiser, ele vai ressorteando as cores. Também poderia recriar esses pontos, né? Quer ver um outro evento que é interessante, que é similar a quando você quer usar um aspecto de que você modifica com um controle deslizante, por exemplo. Ó, vamos lá. Vou criar um controle deslizante aqui, no valor inteiro, só que eu quero de 1 até 10. E agora vou fazer o seguinte, eu já copiei tudo aquilo e vou chegar aqui, vou nas propriedades desse controle deslizante, vou separar aqui a minha janelinha para você poder ver bem visto, tá? A aba programação. Ó, o controle deslizante, ele só aceita o evento ao atualizar. Porque você modifica o valor dele, você atualiza essa entrada e se algo estiver dependendo, ele pode fazer algo para você. Então é o que nós chamamos de usar um script junto ao evento ao atualizar. Vou dar um Ctrl V aqui, só que eu não quero criar pontos com nome P, não. Eu vou criar aqui pontos com o nome Q, só para não alterar. Tá? E eu estou fazendo bobagem, né? Eu estou escrevendo setColor primeiro. Não, primeiro eu vou precisar definir. Ó. Então eu vou dar um Enter e te mostrar que quando você usa scripts, você pode fazer essas várias ações numa escrita só.
com atualização ou com um botão só, né? Lá eu dei um exemplo colocando só uma linha. Vou clicar aqui em cima, vou puxar porque eu produzi, executar a sequência de produzir aqueles pontos. Selecionei ali, colocou lá naquela linha, seleciono, dou Ctrl X e vou aqui nessa primeira linha, dar Ctrl V. Mas lembre-se, eu quero criar outros pontos, agora com o nome Q e índices de 1 a 10. Então eu vou aqui nessa parte também apagar o P e colocar Q, certo? Só de fazer isso e fechar, observa aqui, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar todos esses meninos aqui, ó. Vou clicar com a direita, vou nas propriedades, minha janela abriu em outro lugar, deixa eu puxar para cá, e vou definir como objeto auxiliar. Aí fica aparecendo que não tem mais ninguém. Bom, tá, também poderia selecionar aqui, clicar com a direita e falar para não mostrar esses objetos. Também não vou exibir essa reta. Vamos lá. O que vai acontecer quando eu modificar o N? Olha que bacana. Ó, olha que coisa interessante. Usando, então, o evento ao atualizar, ele fica sempre recriando os pontos com aquelas características. Então, você poderia fazer com os objetos. E, ao mesmo tempo, já vai sorteando as cores, desse modo que eu coloquei. Bom, gente, eu sei que é muita coisa para se ver, mas a gente está só pensando em compartilhar as ideias para que cada um vá podendo se envolver dentro da sua necessidade e dentro do seu interesse e possibilidade de tempo, tá? Até agora foi ótimo mostrar essas coisas e também aprender. Aquele abraço a todo mundo.